Pois bem, então no vídeo passado nós estávamos falando sobre a diferença entre dois conjuntos, né? O conjunto A menos B, que algumas bancas também gostam de representar assim, A barra B. Eu particularmente não gosto, mas é comum você encontrar esta representação em provas de concurso, tá ok? Então o que é o conjunto A menos B? São os elementos de A que não pertencem a B, certo? E agora nós vamos falar num caso particular dessa diferença, que é quando um conjunto é subconjunto do outro, certo? Quando A é subconjunto de B, nós já sabemos que neste caso A menos B é o conjunto vazio, certo? E o conjunto B menos A, ele é chamado de complementar de A em relação a B, certo? Ou seja, são os elementos que faltam a A para ser igual a B. Ou seja, o que falta em A para que A seja igual a B, beleza? Pois bem, nós temos uma notação especial para esta diferença, que é esta daqui. É o complementar de A em relação a B. Você só pode chamar a diferença de complementar se A for subconjunto de B. Certo? Então, se A for subconjunto de B, a diferença B menos A pode ser representada desta maneira aqui. Certo? Então, isso é o conjunto B menos o conjunto A. De novo, apenas se A for um subconjunto do conjunto B. Beleza? Se não for, você chama de diferença mesmo, como você já está acostumado. Beleza? Pois bem, um caso particular, certo, que a gente trabalha muito, é o complementar de um conjunto em relação ao universo. Complementar em relação ao universo. Nós já sabemos que o universo é o conjunto que abriga todos os elementos daquela situação problema, daquela teoria. Certo? Então o universo abriga todos os elementos. Então qualquer conjunto na situação problema vai ser um subconjunto do universo. Tá ok? E aí quando nós queremos calcular a diferença do universo menos um conjunto qualquer daquela situação problema, isso vai ser o complementar do conjunto em relação ao universo. E nós temos uma notação especial para esta situação, para este complementar. O complementar do conjunto A em relação ao universo, nós representamos normalmente por A barra, ou A com um Czinho aqui no expoente, ou ainda um A', certo? Então, digamos que eu tenho aqui o conjunto universo da minha situação problema, é o conjunto que vai de 1 até 10, certo? O conjunto A é formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quem é a barra? A barra são os elementos do universo que não pertencem a A. É o conjunto universo menos A. Ou seja, é o que falta ao conjunto A para ser igual ao universo. O que é que falta ao conjunto A para ser igual ao universo? O número 7, o 8, o 9 e o 10. Então, a barra é sempre o complementar do conjunto em relação ao universo, né, da questão. Beleza? Uma coisa que é muito importante é o seguinte. Nós vimos que A interseção B são os elementos de A e que também são elementos de B, certo? Os elementos da união são os elementos de A ou que são elementos de B. E os elementos de A barra são os elementos de quem? São os elementos do universo, certo? Que não pertencem a A, certo? Então é muito importante fazer essa analogia dos conjuntos lá com as proposições de lógica. Né? O operador interseção tem tudo a ver com o conectivo I. O operador união tem tudo a ver com o conectivo OU. E o complementar tem tudo a ver com o operador negação, com o advérbio não. Tá ok?
Então, A união B seria o equivalente de A ou B. A interseção B seria lá o equivalente a A e B. E A barra seria o equivalente a não A. Beleza? Estou falando isso daí porque a gente vai agora estudar algumas propriedades do complementar. E se você alguma vez na vida já estudou proposições, pode até fazer um comparativo com algumas regras lá das negações, certo? De proposições. As primeiras regras que nós vamos estudar agora, certo? Aqui, propriedades da complementação, são as chamadas leis de De Morgan, certo? As leis de De Morgan dizem o seguinte, que o complementar da união em relação ao universo é o complementar de A, interseção complementar de B. E a segunda lei de De Morgan diz que o complementar da interseção é o complementar de A, união complementar de B. Para quem já estudou lógica alguma vez na vida, a analogia seria mais ou menos o seguinte. A negação do ou, você nega os dois e troca o ou por i. E para negar o conectivo i, você nega os dois e troca o i pelo ou. Em lógica também tem as chamadas leis de De Morgan, certo? Então essas são as leis de De Morgan da complementação. Vamos entender através de exemplos, certo? O que é que essas regras querem dizer. Vamos lá. Imagine que eu tenho aqui o conjunto A. Vou botar aqui primeiro o universo, certo? Então está aqui o conjunto universo, que são os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? O meu conjunto A vai ser formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu conjunto B vai ser formado pelos elementos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu nem vou botar até o 10. Vou botar só até o 9, certo? E o meu conjunto, no caso, A interseção B, quem será? São os elementos comuns. Então, só tem o 5 e o 6. Quem são os elementos de A união B? São todos os elementos de 1 até 9. Beleza? Bom, vamos agora calcular o complementar de A união B. Veja só, complementar de A união B. Quem é A união B? A união B é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem é o universo é de 1 a 10. Então, o complementar de A união B é o que falta a este conjunto para ser igual ao universo. Só está faltando quem? Só está faltando o 10. Beleza? Quem é a barra? Ou seja, quem é o complementar de A? O que é que falta a A para ser igual ao conjunto universo? Olha, o conjunto A vai até 6. Então, o complementar de A vai ser formado por quem? Por 7, 8, 9 e 10. Beleza? Quem é o complementar de B? Olha, o conjunto B é formado por 5, 6, 7, 8 e 9. Então, o complementar de B é o que falta a B para ser igual ao universo. Está faltando quem? Está faltando 1, 2, 3, 4 e o 10. Beleza? A lei de De Morgan diz que o complementar de A união B é igual a A barra interseção B barra. Olha, quem é A barra? 7, 8, 9, 10. Quem é B barra? É 1, 2, 3, 4, 10. Tem algum elemento comum entre esses dois? Tem, o 10. Só o 10. Então, observe que realmente o complementar de A união B é igual ao complementar de A, interseção complementar de B. Já verificaram aqui através desse exemplo a primeira lei de De Morgan. Vamos ver agora a segunda lei, que diz que o complementar da interseção é igual à união dos complementares. Vamos lá. Quem é o complementar de A interseção B? Olha, A interseção B é formado pelo 5 e pelo 6. Então, o complementar é o que falta para o universo. Está faltando 1, 2, 3, 4. Quem mais? O 7, o 8, o 9 e o 10. Certo? A lei de De Morgan diz que o complementar de A interseção B é o complementar de A união o complementar de B.
certo? Quem é o complementar de A está aqui embaixo, 7, 8, 9, 10. Quem é o complementar de B é 1, 2, 3, 4 e o 10. Eu vou reunir esses dois. Então, eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4. Vou ter o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, veja que, novamente, a lei de De Morgan foi verificada. Aqui está o complementar de A interseção B. Aqui está o complementar de A, união complementar de B. E, realmente, esses dois conjuntos são o quê? Iguais. Beleza? Então, está aí verificada as leis de De Morgan. Uma outra propriedade importante, vamos continuar aqui, diz o seguinte, que A menos B é igual ao conjunto A, interseção complementar de B. Veja só, é muito fácil você verificar esta propriedade, que é o seguinte, por definição, quem é A menos B? São os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Esta foi a definição que nós demos para a diferença. Se você fizer aquela analogia com os conectivos, quem é a interseção B barra? Olha, A é X pertence a A. Interseção, nós vimos que equivale ao conectivo I. E B barra são os elementos que não pertencem a B. Certo? Então, A menos B é a mesma coisa que A interseção B barra. Então, lembre-se, A menos B são os elementos de A que não pertencem a B. Como é que você lê isso daqui? Pertencem a A e não pertencem a B. Ou seja, é a mesma coisa. Certo? Se você voltar aqui no nosso exemplo anterior, certo? A propriedade 3, o que é que ela diz? Que A menos B é igual a A interseção B barra. Veja só. Quem é A menos B são os elementos de A que não são elementos de B. Olha, eu tenho aqui o 5 e o 6. Então, quem é A menos B é formado por 1, 2, 3 e 4. Então, está aqui 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer agora a interseção B barra, ou seja, o conjunto A, interseção B barra. Eu quero a interseção deste com este. Quem são os elementos comuns? O 1, o 2, o 3 e o 4. Então, 1, 2, 3 e 4. E aí ficou verificado que realmente A menos B é igual a A interseção B barra. São os elementos de A que não são e não são elementos de B. Beleza? A quarta propriedade diz que o complementar do complementar é o próprio conjunto. Realmente, imagine que eu tenho aqui o conjunto universo 1, 2, 3, 4. O meu conjunto A é formado por 1 e 2. Então, quem é o complementar de A? É o que falta a A para ser igual ao universo. Está faltando o 3 e o 4. E quem é o complementar do complementar? Ou seja, o que é que está faltando a este conjunto para ser igual ao universo? Está faltando o 1 e o 2. E 1 e 2 é o próprio conjunto A. Certo? Então, o complementar do complementar é igual ao próprio conjunto. E aí, observe o seguinte. Está aqui propriedade número 5. Certo? Se eu reunir o conjunto A com o seu complementar, se eu reunir os elementos de A com aqueles que não pertencem a A, eu vou ter o quê? Eu vou ter o próprio conjunto universo. Então, a reunião de um conjunto com o seu complementar é o próprio o quê? Conjunto universo. E, além disso, quem é a interseção entre um conjunto e o seu complementar? Ou seja, quais são os elementos que pertencem ao conjunto e, simultaneamente, não pertencem a ele? Nenhum. A interseção entre um conjunto e o seu complementar sempre é o conjunto vazio. Ou seja, um conjunto e o seu complementar sempre são conjuntos o quê? Disjuntos. Certo? Então, lei de De Morgan diz que o complementar da união é a interseção dos complementares. Sempre que você tiver uma união e um complementar, você quebra em dois complementares e troca por interseção. Se você tem um complementar da interseção, você quebra em dois complementares e troca a interseção por união. Esta propriedade
é apenas uma releitura da definição, né? A menos B são os elementos de A que não pertencem a B. Lembre que complementar tem tudo a ver com não pertencer. O que é o complementar de C são os elementos que não pertencem a C, ok? E aí, essas últimas propriedades falam que o complementar do complementar é o próprio conjunto, né? Você volta. Se eu reunir um conjunto com o seu complementar, eu vou ter o próprio conjunto universo. E se eu calcular a interseção entre um conjunto e o seu complementar, eles não têm elementos em comum, tá ok? Então, a interseção entre eles é o conjunto vazio. Eles são conjuntos disjuntos. Ficamos por aqui, daqui a pouco nós voltamos.